apresentar primeiro, tá? Meu nome é Eduardo Fison, eu trabalho como Delivery Manager e Agile Lead na Singenta Digital, tá? Que é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de soluções para o agronegócio. E eu trabalho nessa área de tecnologia há mais de 15 anos, 16, 17 anos, tá? Os últimos 10 anos aí dedicados à gestão de projetos em TI, certo? Fazer uma descrição também. Eu sou branco, cabelo curto, estou com a camisa preta. Essa camisa preta é do Flight Club Recife, tá? Que é um encontro de comunidade que a gente faz aqui também em Recife, bem legal. E eu vim compartilhar um pouquinho com vocês aqui um case, tá certo? Antes de tudo, quando a gente fala em gestão de dependências, eu acho que só essa palavra já dá um friozinho na barriga, né? Eu acho que agora há pouco, quando a gente estava se preparando, alguém colocou um comentário aí sobre ansiedade. E essa palavra dependência gera aquela ansiedade, aquela preocupação de como é que eu vou controlar aquilo que está fora do meu controle, aquilo que está externo ao meu time. Como é que eu vou conseguir garantir que eu faça uma gestão eficiente da minha entrega sem, em troca disso, eu ter que ter um alto custo gerencial? Sem, em troca disso, eu ter que fazer um esforço gigantesco para poder trabalhar com dependências de forma eficiente. E o que eu quero compartilhar aqui com vocês é um case de pensar numa abordagem diferente para lidar com dependências de uma forma muito mais intuitiva, puxada, com alta previsibilidade, mas sem necessidade de estimativas muito complexas e sem necessidade da gente ter que adivinhar tanto o futuro, tá certo? Então, para isso, pessoal, antes da gente começar a falar sobre esse experimento, por que a gente fala em pensar em uma forma um pouco mais intuitiva de lidar com gestão de dependência? E aí a gente entra no quesito de a problemática da forma tradicional que a gente lida com dependência. Quando a gente fala em dependência, com certeza já vem na nossa cabeça ali aquele Gantt de alguma coisa que, cara, isso aqui vai ter que terminar para isso aqui começar, isso aqui. E aí, quanto maior o projeto, quanto maior a relação entre diferentes setores, maior a complexidade que a gente precisa gerenciar com isso, tá? E isso vai exigir um cronograma cada vez mais detalhado. E esse cronograma cada vez mais detalhado vai fazer com que a gente tenha necessidade de ter um conhecimento prévio, detalhado, de todas as estimativas possíveis, de todas as dependências relacionadas. E lembrando que eu falei agora há pouco, do custo gerencial disso, que vai aumentando proporcionalmente a quanto mais essas relações vão se multiplicando. Além disso, a gente vai demandar esse alto esforço de gestão alinhado a uma fragilidade na forma como a gente vê a capacidade dos times. Porque a gente vai fazer um monte de estimativa antecipada, um monte de ideal days, e vai tentar adivinhar, e a capacidade dos times é mutável. Porque a forma de olhar a capacidade também tem que mudar. A capacidade não está ligada a um homem-hora. A quantidade de analistas vezes a quantidade de... Não, esquece isso. A capacidade está ligado a qual é a vazão de valor que seu time consegue fazer. Porque um time de pessoas pode ter uma capacidade do dobro de um time de 10. Então, essa questão de entender a variabilidade da capacidade, ela é ignorada quando a gente faz essa gestão de dependência tradicional, e isso agrega fragilidade. Além de último problema, que é tratar de forma homogênea todas as dependências. Você vai ter lá, dentro daquele seu cantinho de dependências, de forma homogênea, todas as dependências, essas dependências são externas, essas dependências são internas, e tudo a mesma coisa. E a gente ignora um fator muito importante. Ah, Pinzon, mas a gente está falando de projetos ágeis. Essa é a seguinte, é isso. Aí não se usa mais não, pelo menos não em projetos que a gente roda aqui Scrum, que a gente roda nosso Kanban. Pessoal, mesmo em projetos ágeis, é o que a gente mais vê. Não, essa sprint aqui, depois tem que começar, final dessa sprint, quando começar essa sprint, porque precisa ter dependência com essa, precisa ter dependência com essa. E tudo é dependência. Então, e aí vai se tornando cada vez mais complexo, mais pesado.
E a ideia aqui é pensar como é que a gente faz para criar um modelo mais intuitivo. Como é que a gente faz para criar uma forma da gente priorizar as dependências que seja simples, porém considere fatores complexos. Lembra daquilo que eu falei agora há pouco sobre a problemática dos projetos ágeis? O último ali, desculpa, a problemática da gestão de dependência tradicional, o último ponto ali sobre tratamento homogêneo em relação a essas dependências é que já começa a criar a dificuldade na forma como a gente consegue gerenciar elas. Então, a base de tudo, a base para a gente começar a discutir a heurística que eu adotei nesse experimento é a gente assumir como premissa que dependências não devem ser tratadas de forma homogênea. Essa é a primeira premissa que a gente precisa assumir. E por quê? Simplesmente porque dependências não são todas iguais. As dependências vão ter diferentes custos de atraso. Então, o custo de atraso é que vai ser uma variável importante para eu mudar a forma como eu lido com dependências e começar a me direcionar para uma dependência no momento certo. Para eu priorizar aquela dependência, não cedo demais, porque eu estou ansioso, estou desesperado, joga tudo que dá, nem tarde demais, assumindo um risco muito grande. Ou depende. Dependendo do custo de atraso, talvez aquela dependência possa ser priorizada um pouco mais tarde. E para chegar nesse custo de atraso, e que vai variar de acordo com as idiosincrasias de cada dependência que a gente vai precisar lidar no nosso projeto, tá certo? Claro que projetos ágeis são feitos para terem loops curtos de feedback, e com isso a gente reduzir o risco e reduzir o impacto que essas dependências vão ter. Mas ocasionalmente elas acontecem, principalmente as externas, principalmente quando a gente está falando de outro time, principalmente quando a gente está falando de outro setor. Tá? Aqui eu não estou falando nem só dependências de um time com o outro, às vezes você tem um setor inteiro, às vezes você tem todo o marketing dependendo de uma finalização da engenharia para poder finalizar parte da campanha, para poder. Então, assim, essa relação mais holística também tem que ser observada e também tem que entrar como parte do cálculo do nosso custo de atraso. E essas idiosincrasias que vão ser consideradas para cada dependência pode variar. Aqui tem alguns exemplos, no custo de oportunidade, ou na questão do go-to-market, ou numa obrigação regulatória. Ah, não, a gente tem uma questão de uma nova lei que foi aprovada, até essa data aqui a gente precisa fechar essa implementação. Para isso, a gente vai precisar ter uma mudança na nossa plataforma que vai ter que ser realizada até essa data aqui, para dar tempo dos times adaptarem as interfaces, não sei. Então, obrigações regulatórias podem determinar o custo de atraso, ou meras expectativas dos stakeholders também, tá certo? Então, essa é a primeira premissa. Dependências não devem ser tratadas de forma homogênea. Em cima dessa premissa, eu vou trabalhar com vocês aqui, vou mostrar uma forma de abordagem que eu adotei como experimento para lidar com isso, tá? Baseada, toda a ideia disso foi baseado no Kanban Maturity Model, no apêndice de gestão de dependência e de triagem que ele tem, e adaptando ao meu contexto e fazendo um experimento aqui dentro do que funcionava para a minha realidade, é a base do que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, dado essa questão que as dependências não devem ser tratadas de forma homogênea, como é que eu vou entender quais são essas dependências na questão de priorizações da coisa certa no momento certo? Para isso, pessoal, eu adotei um sistema de reserva. E aí, como é que foi esse sistema de reserva? A ideia foi criar uma heurística que seja simples e intuitiva para agendar a priorização da dependência no momento certo. Então, a ideia é que com pequenos inputs, com poucos inputs, eu consiga ter uma análise mais dinâmica e eu consiga fazer uma triagem das dependências de acordo com a natureza de cada uma delas. E essa heurística vai me trazer se cada dependência deve ser tratada dentro do meu sistema de reserva como algo que não tem necessidade, de fato, de uma gestão de dependência. Às vezes a gente tem, não, isso aqui precisa ser feito, tal, mas
associa aí como uma dependência desse item, mas realmente há uma necessidade. Tá lidando com aquela, quem está lidando com a dependência, de fazer uma gestão diferenciada para ela, a gente vai discutir isso aí. Ou stand-by, em aguardo. Então, vou priorizar assim que houver capacidade. Ou vou precisar ter uma capacidade reservada para priorizar isso on time, ou garantido, precisa ser priorizado. Então, esse meu sistema de reserva vai direcionar de forma bem simples em um desses 4 fatores, tá? E eu vou trazer a tomada de decisão mais rápida através de uma interface visual que eu vou compartilhar com vocês. Então, aqui a proposta é como é que eu faço para criar uma heurística que seja intuitiva, para eu chegar na classificação da prioridade da coisa certa e a minha ação ser direcionada ao comportamento esperado para cada uma dessas 4 classes de reserva. Então, para esse experimento, para essa heurística, eu decidi adotar como fórmula 2 inputs. Para chegar no meu calendário, no meu sistema de reserva, com o meu calendário de quais são as prioridades que eu devo assumir dentro de cada time, pensando como a gestão das dependências de demandas principais que precisam de algo que esses times precisam entregar, eu associei isso a 2 variáveis que eu vou explorar aqui com vocês. A primeira, o nível de expectativa. Então, Dependence Expectation Level. E eu criei lá no Gira um campo de nível de expectativa sobre essa dependência, no qual a gente preenchia lá, e agora eu vou fazer um aprofundamento de cada uma dessas variáveis. E a segunda é o risco de atraso. Qual é o risco de eu atrasar? Considerando esses 2 fatores, eu consigo gerar um calendário de prioridades focado em quando algo devia começar. Em vez de eu focar em terminar, eu vou focar em algo como algo deveria começar. E eu vou gerenciar essas dependências olhando para o custo de atraso. Para eu conseguir garantir que o que precisa ser um time seja um time, sem sobrecarregar a minha capacidade do time. A primeira dessas variáveis, quando alguém vai lá e, beleza, eu tenho essa demanda aqui, ele tem essa dependência aqui. E aí eu vou dizer qual é o meu Dependence Expectation Level. E aí vai aparecer um combozinho com 4 opções. E nessas opções eu vou dizer qual é o meu nível de expectativa olhando para o custo de atraso da demanda principal. E essas opções podem ser don't care. Olha, o custo de atraso é muito baixo e, sinceramente, não importa se vai atrasar ou não. Tá? Pode ser que, se atrasar, não vai impactar muita coisa, não. E, nesse caso, eu estou lidando com algo que, na realidade, não precisa de uma gestão de dependência. O próprio sistema do time, seja um time Scrum, que vai ter isso priorizado lá no seu Sprint Backlog, seja um time Kanban, que vai ter isso nos seus replenishments, mas tudo bem, porque a expectativa é, não importa, cara, tá tudo, fica light em relação a isso. Ou a dependência pode existir, pode ser necessário fazer uma gestão de dependência, mas eu confio no nível de expectativa de serviço do time. Eu confio no SLE do time. Olha, eu tenho uma dependência aqui, mas considerando que tudo que teu time entrega aí é entre 1 e 30 dias, tá ok entregar nesse prazo. Eu consigo lidar com o que eu preciso priorizar depois, que vai estar guardando essa dependência, se vocês entregarem dentro desse range do SLA de vocês. Então, nesse caso, eu sei que é algo que pode ficar em stand-by, vai ser gerenciado para em algum momento entrar em classe de reserva e ser priorizado. Ou eu posso estar falando de um custo de atraso mais alto. Até agora o custo de atraso estava baixo, mas eu posso falar de algo que, olha, tem um custo de atraso significativo. E eu preciso entregar até essa data-alvo que está associada a um evento externo. Então, eu tenho um Fixed Date Project na minha demanda principal que vai ser levado para a minha dependência. Nesse aqui,
eu estou dizendo que eu preciso que isso seja priorizado. Eu preciso que isso tenha uma capacidade para ser priorizado on time. Porque o custo de atraso vai ser proporcional conforme a gente for passando daquela data de forma bem significativa. E aí a minha expectativa já é um pouco mais dura. Ou eu posso estar lidando com uma dependência que seja zero tolerância. Olha, a minha expectativa pensando no custo de atraso para a demanda principal é zero tolerância. Tá? Isso vai ser uma exceção. Nesse meu caso aqui, eu tenho colocado como algo realmente excepcional se eu tiver um alto risco de negócio envolvido. Se eu tiver, por exemplo, olha, cara, chegou nessa data, se eu não conseguir para poder fazer as entregas que vão depender disso, eu vou ter um churn gigantesco de clientes. Eu vou ter talvez um problema legal, um processo. Cara, é zero tolerância, porque o plano para a gente reverter isso, ou se houver um plano, vai ser bem complexo, vai ser bem caro. E aí, nesse caso, eu vou tratar elas como garantida. Ô, Pison, beleza. Você falou agora há pouco sobre as classes de reserva e cada um vai preencher a expectativa em torno de cada dependência. E agora é só priorizar em fila. Tá, isso não muda tanto da forma como a gente estava falando ali, como a forma da abordagem tradicional. Mas aí é que tá. Por isso é que eu falei que a ideia é criar uma heurística considerando diferentes variáveis, diferentes curvas, para a gente entender o que precisa ser priorizado. E não necessariamente desesperado, vou fazer tudo que é fixed date, vou fazer. Mas a gente entender o que precisa ser priorizado no momento certo. A coisa certa no momento certo. Porque essa heurística que eu mostrei para vocês aqui, ela vai fazer com que eu priorize a não linearidade de curva côncava. Ou seja, os itens que eu vou ter um maior risco de perca em relação ao ganho. Então, dessa forma, essa é só uma das variáveis. E a outra variável que eu estou olhando está relacionada com algo que a gente, como gestores de projeto, ou como pessoas que trabalham em projetos ágeis, tem uma vantagem muito grande, que é que a agilidade gera dados. A agilidade gera muitos dados, pessoal. E vamos usá-los. Eu acho que hoje em dia já está mais comum os projetos adotarem ferramentas e formas da gente fazer uma gestão de fluxo. Isso é holístico, isso é agnóstico à forma de framework. Se aqui é Kanban, aqui é Scrum, e Kanban nem é um framework, é um método que funciona com qualquer framework que a gente está indo trabalhar. Não, aqui é Waterfall, não importa. Você vai ter dados que podem ser coletados em relação ao seu fluxo de trabalho. E hoje isso é muito fácil, porque todas as ferramentas de gestão de projetos, Gira, Business Map, eu consigo essa informação de forma Azure DevOps, eu consigo essa informação de forma muito simples. Ou algumas ferramentas que tem para extrair esses dados, como a Flowmatica, o Nave. E o mais importante é, eu uso dados para parar de tentar adivinhar o futuro, parar de tentar fazer uma análise antecipada gigantesca, como a gente estava falando ali dos problemas da gestão da empresa tradicional, de tentar adivinhar tudo. Cara, eu posso olhar o meu passado, posso olhar a minha base histórica e, com base nisso, eu entender os padrões que vão se repetir no futuro. Então, pessoal, agilidade gera dados e vamos usar esses dados a nosso favor. E com isso, eu consigo usar a segunda variável, que vai ser o risco de atraso. Esse risco de atraso olhando o lead time histórico do time. Porém, não olhando para a data que precisa entregar para saber o risco. Mas eu vou olhar o risco olhando para a data que precisa começar. Pegando aí também o estudo do Kanban Maturity Model sobre
triagem, sobre triagem dinâmica, e a ideia aqui é criar uma triagem dinâmica para dependências, a gente consegue entender a proporção entre o lead time histórico do time e se isso é um prazo normal de começo, ou é antecipado demais, ou é irresponsavelmente tarde. Eu vou simplificar esse conceito aqui. Dentro do histograma que vocês vão ter, ou seja, dentro da análise do lead time, que histórico que vocês vão ter dentro dos times de vocês vão poder entender, ok, o que seria uma zona de risco muito baixa? Tudo que começar aqui até o meu P95 está dentro de uma zona de risco muito baixa. Depois já entra numa zona de risco baixa, média, alta, e aí passou no meu P50, o risco de essa previsão ser errada é muito alto. Então, olhando a data de começo, eu consigo dinamicamente ver em que zona aquele item está e eu rotular o risco dele no momento. Por que no momento? Porque aí eu aplico uma fórmula bem simples dentro de onde você estiver analisando. No meu caso, eu coloquei isso no Power BI, mas eu começo a aplicar uma fórmula bem simples para eu entender, ok, então hoje, em relação a o 95% de tudo que eu entreguei, eu tenho uma distância entre a data que eu preciso entregar esse fixed date da dependência em 95%, vamos dizer que em 10 dias, então se for entre hoje e 9 dias, a distância, o risco ainda é muito baixo. Passou do final do dia, o risco já ainda é baixo. Depois, no meu P70, os 7 dias lá vai para médio, 5 dias para risco alto, depois, tudo que vem depois é muito alto. Então, a data de hoje vai mudar e dinamicamente eu vou conseguir criar esse rótulo. Ele vai lá e olhar, beleza, agora é risco baixo, aumentou para médio, ou não houve uma rediscussão sobre a dependência, ele reduziu. Mas essa é a segunda variável que eu vou olhar para, como eu falei, priorizar olhando por uma não linearidade côncava em relação ao risco de perca, em relação ao ganho que eu vou ter. E aí, pessoal, olhando essas informações que eu passei de essas duas variáveis, o risco de atraso e a expectativa em torno da dependência, eu montei o meu sistema de reserva. Tá? Como é que esse sistema de reserva foi montado? Aqui tem uma foto simplificando um pouco mais, de forma bem direta, pegando tudo isso que eu falei para vocês até aqui, e aí eu aplico um sistema de reserva para eu priorizar de acordo com um calendário que vai garantir esse início just in time daquela dependência em relação à necessidade da dependência principal, da demanda principal. De forma que, se eu tiver nesse primeiro quadrante aí algo que seja não me importa, ou seja, possivelmente uma classe de serviço aí intangível, não vou ter uma visão tangível do custo de atraso até determinado momento, cara, nesse caso aí, como eu falei, eu não preciso de uma gestão de dependência, posso garantir o ciclo de reabastecimento normal do time e eu estou tratando aqui de um início até a zona de risco médio. Tá? Claro que se eu tiver itens reservados, vão ser priorizados antes, mas normalmente eu já boto lá para começar até um risco médio. Se eu tiver algo que a expectativa da demanda principal é dentro do meu SLE, nesse caso eu estou falando de uma demanda que é um standard, que o custo de atraso ele vai aumentando de forma granular depois daquela data lá que a gente está precisando, que aquela dependência seja entregue. E nesse caso, de novo, eu coloco no meu calendário para priorizar no máximo até o final da zona de risco médio. Agora, se eu tiver um projeto de data fixa, como eu falei, o custo de atraso é significativo, está associado a uma data mais dura. Nesse caso, o custo de atraso, depois dessa data, ele vai ser cada vez maior, vai ser cada vez mais pesado para a organização,
E nesse caso, eu vou tratar dentro de uma zona de risco baixa. Então, dentro dessa zona de risco aqui, do meu P85, com o máximo de que eu consiga priorizar isso para fazer a entrega. Agora, se for uma tolerância zero, eu preciso entregar isso naquela data dura e, cara, o prejuízo, o que vai acontecer depois daquela data, não tem como voltar atrás. A gente vai perder cliente, a gente vai ser processado. Não é algo que dá para tolerar algum atraso, não. Então, nesse caso, eu vou botar para priorizar nesse meu calendário dentro de uma zona de risco muito baixa. E aí eu aplico essa lógica para fazer meu calendário de priorizações. Mas só esse calendário ele vai me dar uma sugestão e tal. Mas se eu falei que eu quero algo simples, se eu quero algo intuitivo e eu quero também saber, olhando um quadro com todas as dependências que eu tenho, quais são as que eu tenho que priorizar naquele momento? Quais são as mais importantes? E aí, para isso, eu criei um peso para cada variável dessa. De forma que a dependência, olhando para um nível de expectativa, o peso vai aumentando, que não me importa até tolerância zero. Inclusive, no tolerância zero e data fixa, eu vou precisar conhecer essa data, que é até quando essa demanda principal suporta até eu seguir com as entregas. Para o dentro do SLA e o Don't Care, eu estou botando lá automaticamente o P98. E aí eu vejo qual é o produto da relação dessa variável com o peso da variável de risco de atraso, que vai mudar dinamicamente conforme o tempo vai passando. O produto dessas duas variáveis me leva a esse nível de prioridade. E dessa forma, eu não preciso sair fazendo um lote de pega tudo que é fixa date, pega tudo que é. De forma que talvez o Don't Care acabe nunca sendo rolado, e vai ficar sempre para trás. Mas se eu criar um nível de prioridade que vai me dar segurança sobre esse é um momento seguro para eu começar esse trabalho, sem quebrar a confiança das expectativas em torno dessa dependência. As várias relações entre esse produto me dá esse heatmap aqui. De forma que eu consigo entender alguns cenários em que priorizar dentro de um SLA é mais importante do que naquele momento ali eu priorizar esse fixed date, que o custo ainda é muito baixo, mas esse SLA já está com custo alto. E aí eu consigo entender o calor sobre a expectativa. Só fazendo a relação proporcional entre aquelas duas variáveis que vão ser dadas como input. Uma de forma intencional, quando você faz a abertura daquele item relacionando como dependência. Outro de forma intuitiva, olhando minha base histórica, olhando todos os dados que meu time gera até hoje. E aí eu consigo fazer essa conta de forma muito simples para eu entender qual é o calor, para eu colocar esse heatmap e entender, ok, essa dependência precisa ser priorizada agora, essa dependência pode esperar um pouquinho. Mas não dá para a gente sair toda vez olhando lá no heatmap e tá aqui, vou começar. A coisa tem que ser mais simples. A coisa tem que ser mais direta. Então, toda essa teoria que eu expliquei para vocês aqui foi para mostrar a lógica por trás da abordagem que eu estou experimentando em como lidar com dependência nos projetos que eu estou atuando. Mas uma prioridade é a gente criar formas disso da tomada de decisão ser muito intuitiva. E aí, para isso, eu desenhei, pegando toda essa proposta que está desenhada aqui e entendendo o risco de prioridade, eu desenhei um dash de priorização de dependências. Com esse dash, eu consigo abstrair tudo aquilo ali que eu falei. E eu consigo focar direto em que decisão eu preciso tomar. Nesse dash, eu vou conseguir entender
nessa coluna aí de Dependence Priority, quais são as dependências prioritárias para puxar nesse momento. Nesse caso aí, por coincidência, tá duas que estão com risco alto, mas pode ser até que seja tudo médio, ou tenha médio e baixo, e como isso é um granular, ele vai mostrar sempre os primeiros lá como vermelho. Então, essas são as dependências que eu preciso priorizar agora, que eu vou garantir que eu estou fazendo uma gestão efetiva da expectativa em torno delas. Esse 10 também me traz umas coisas legais, que é esse calendáriozinho. O que é esse calendário? Lembra daquilo que eu falei lá agora há pouco, sobre quando algo precisa começar, olhando a expectativa, para garantir que, nesse caso, eu estou seguindo a classe de reserva correta? Esse calendário é isso. Eu não preciso olhar aquela teoria, não preciso fazer aquelas contas. Ele já vai entender o time histórico do time e vai conseguir já inferir, olha, essa atividade aqui precisa começar até esse dia, de forma que, para aquela expectativa de como eu estou lidando com aquela dependência, o risco é gerenciável. Tem até um indicadorzinho nesse meu dash, que é esse alerta, essa exclamaçãozinha do lado do starter date, que é quando ele começa depois da data sugerida. Porque a data sugerida não vai ser igual. Porque lembrem, a gente não pode tratar a dependência de forma homogênea. Ela vai variar de acordo com a classe de reserva que eu preciso trabalhar para aquele nível de expectativa que eu tenho com a demanda principal. E aí, olhando rapidamente esse def, eu já posso entender, ok, o que é que eu vou priorizar como dependência na minha próxima sprint? Ou o que é que eu vou priorizar no meu próximo reabastecimento de time? Eu consigo olhar ali o risk of delay, cada nível de expectativa, quais são os riscos que eu tenho para cada uma delas. E aí, esse dash vai me ajudar em dois momentos. Tanto nos meus momentos de reabastecimento, como nos meus ciclos de acompanhamento, por exemplo, de riscos. Quando eu tiver que olhar, tipo, vamos ver a gestão de riscos que a gente tem com nossas dependências, então ele vai me dar uma visão, um lead indicator das dependências e riscos que estão envolvidos em torno delas. E aí eu consigo usar nesse meu loop de feedback semanal para acompanhar esses itens e essas dependências. Assim como vou usar esse calendário para fazer essa priorização no momento certo. Uma outra dica para aprofundar um pouquinho mais o uso dessa visão é conheça a capacidade do seu time. Então, por exemplo, se eu sei que a vazão média semanal do meu time, está nesse cenário, é em média 6 itens por semana, e a vazão mínima é 2, então se eu tenho aí no meu calendário, e aí o bom é que como a gente pôde não fazer um monte de estimativa complexa, não ter que fazer um monte de análise antecipada, as informações já vieram prontas, eu posso me dedicar a uma análise um pouco mais refinada, que nesse caso é, ok, se eu tenho várias demandas aqui que são de risco de atraso muito alto, estão classificadas aqui como fixed date, tem até duas aqui que são zero tolerância, mas 4 devem entrar na próxima semana. Cara, se o meu throughput mínimo na capacidade do meu time é 2 por semana, eu não deveria priorizar mais itens que eu vou ter como garantido do que esse throughput mínimo. Aí, nesse caso, talvez já seja um alerta antecipado de que, olha, daqui a 5 semanas a gente não vai conseguir. Talvez eu deva antecipar algumas para trazer para antes, ou talvez eu vou precisar renegociar alguns prazos com a demanda principal para eles renegociar os prazos deles. Então eu vou conseguir fazer uma análise um pouco mais aprofundada com base nas informações que eu vou ter e na expectativa que eu tenho sobre elas. Assim como eu vou ter aí próximo a 4 itens que vão ser puxados de forma reservada. Então eu uso isso aqui, por exemplo, nos meus momentos de reabastecimento, para entender se, olhando aquele calendário, mas olhando a capacidade do time,
se esse reabastecimento é um risco ou não, isso talvez eu deva balancear melhor isso. Então, e essa visão vai suportar essa tomada de decisão com base nesse dash aqui, que vai trazer toda aquela teoria do heatmap que eu vou ter, do peso da minha dependência e do momento certo que eu devo priorizá-la. Algumas dicas adicionais, mas antes disso, só compartilhar um pouquinho com vocês. Como eu falei, esse experimento é recente, então eu já tenho alguns dados, já tenho alguns resultados que a gente já consegue ver, tá? E é importante vocês terem um lag indicator para vocês acompanharem como é que está sendo feita esse commitment com as gestões de dependência que a gente está lidando, então com as promessas que a gente está fazendo. E a gente até observa nesse primeiro gráfico aí que ele vai mostrar o atraso de acordo com a expectativa. E vocês veem que no começo os fixed dates começaram a ter um certo atraso, a gente começou a adotar essa política, e é importante ter essas políticas reforçadas com o time, mas depois que a gente começou a olhar aquele calendário, fazer a priorização time, e ver que já é uma redução. Assim como o Don't Care teve um aumento, mas aí reduziu. Mas o importante é, se vocês observarem esse histograma, vocês vão ver que o nível de expectativa fixed date ele vai ter um atraso bem menor. E é isso que eu quis atingir com essa priorização dinâmica, com essa seleção dinâmica. É melhor. Já o Don't Care, ele já teve uma curva maior. E com a adoção dessas políticas, o meu desvio padrão também reduziu. Porque a gente começou a ter uma cadência na forma como a gente prioriza as dependências. E às vezes, esse cenário pode até, mas isso você está falando de uma demanda principal e uma dependência. Mas se eu tiver várias dependências que eu preciso lidar, tudo bem. Eu conheço o lead time dos meus times e a expectativa tende a ser replicada. Então, se eu tenho uma dependência que a expectativa de custo de atraso dela para a demanda principal vai ser fixed date project, naquelas opções lá de dependência expectation level que eu apresentei. Então, todas as subsequentes vão ser fixed date project. E a data eu já vou colocar lá de forma automática, eu já vou lá e botar como a data alvo, a data que eu preciso, menos o meu P95, para garantir que cada um desses fixed dates seja priorizado dentro de uma zona de risco que seja menor. Mas eu preciso estar vendo esse cascateado? Não. Uma vez eu colocando essas variáveis, eu já só vou precisar olhar para cá. Porque aí já vai dizer, olha, essa dependência precisa ser priorizada agora, essa aqui já tem um risco maior, essa aqui. Então, a visão de forma puxada, ela fica simples quando a gente fala em tomar decisão depois da gente imputar os dados corretos. Algumas dicas adicionais que também vêm me ajudando a suportar todo esse framework de gestão de dependências é eu conseguir rastrear o impacto dos itens bloqueados. Então, pessoal, uma das dicas é rastrear esse impacto. Ficou aguardando tal, ficou aguardando 10 dias, 20 dias, não sei. Por quê? Essas informações a gente vai usar para nossos processos de melhoria contínua, para entender como é que a gente consegue trabalhar melhor, até para reduzir, eliminar dependências ou melhorar o nosso tempo de entrega. Outra dica, crie raias visuais para dependências que o time está trabalhando. Então, deixa o time, como a gente fala em raias associadas a políticas de serviços distintas, dentro do seu board, independente do framework de trabalho que você está executando. Se você tiver lá, você vai esperar uma política distinta, porque você vai ter uma relação de impacto daquele trabalho com outro.
Então, nesse caso, você vai ter lá a raia dos itens que vocês estão lidando, que são dependências. O reabastecimento dela vai ser com just in time, como a gente olhou agora há pouco, a lógica por trás dessa tomada de decisão. Deixe o relacionamento entre as dependências visíveis, tá? Isso aí é básico, deixa sempre relacionado de forma visual essa dependência, depende dessa. Use a vazão do seu time para ler a capacidade e priorizar as dependências. Então, é aquela de tomar a decisão que eu mostrei agora há pouco, de usar a leitura da vazão do time, suportado pelo calendário que a gente já vai ter de forma automática, para eu antever riscos e eu rebalancear como elas vão ser, como essas dependências vão ser puxadas. Deixa essa data-alvo da expectativa visível para o time inteiro, tá certo? Então, deixa lá no nosso, por exemplo, se você estiver trabalhando com Gira, tem lá um campo do date que pode ser usado, você pode criar um campo customizado, mas deixa essa data visível. Crie loops de feedback de times para analisar a dependência entre eles. Então, é importante vocês terem, e aí por isso é que eu falei que aquele teste lá, ele acaba tendo utilidade dupla, tanto no reabastecimento quanto nesses loops de feedback. Eu posso usar, por exemplo, no meu risk review, para analisar os riscos que eu vou ter, ou no meu uma visão de blockers, tá? Eu posso fazer uma revisão de quais são os bloqueios que eu tenho. E fique de olho no risco de atraso para a gente poder se antecipar a problemas. Beleza? Então, é importante a gente olhar essas informações para a gente tomar a decisão certa, no momento certo, e a gente poder estar pronto para se adaptar às diferentes mudanças de contexto que podem surgir, sabe? Então, um gerenciamento de sucesso vai envolver a gente ter formas de ter tomadas rápidas de decisão em mudanças de contexto de negócio. Ter esse tipo de abordagem visual. Ter uma heurística que considera fatores complexos, lembra que eu falei aqui até de antifragilidade, mas de forma que seja simples e visual, e focar na tomada de decisão estratégica em cima disso. Pessoal, obrigado por me escutarem. Aqui está um pouquinho mais sobre meu LinkedIn, para quem quiser depois me chamar para conversar e trocar ideia e comentar, para aprofundar sobre algum desses temas que eu coloquei aqui, ou dar algum feedback, cara, isso aqui é eu acho mesmo